Oi, Capri! Seja muito bem-vindo! Vamos lá para o seu momento favorito da semana. Leitura intuitiva, coletiva, pode não ressoar com todo mundo, tá bom? Mas por aqui o que interessa mesmo é o seu sentimento durante a leitura. Vamos lá, Capricórnio, vamos ver o que o tarot tem para você essa semana. Boa sorte, Capri! Tarot White. Rainha de Pentáculos, Quatro de Paus e o Rei de Espadas. Uau, Capricórnio, vamos lá, o julgamento no fundo do deck. Capricórnio, é o seguinte, a sua energia nesse momento é uma energia de manifestação plena, é uma energia daquela pessoa que já tem a certeza de que vai conquistar. Por que eu ainda falo vai conquistar? Porque aqui a gente tem o 5 de paus, e o 5 de paus fala que ainda falta algum passo, falta um pouquinho de esforço, não é que falta mais esforço, mas é questão de tempo mesmo para essa vitória ser concluída. Nós podemos falar aqui também, Capricorniano, sobre algum impasse aí entre duas pessoas que vai se resolver, vai chegar ao fim, tá bom? O importante, Capri, é que você tá vibrando, sim, numa energia de progresso, numa energia de evolução, tá? Seja lá qual for o seu pensamento neste momento, se você tá pensando em fazer algum corte na sua vida, né? Se você tá pensando em fazer algum corte ou se você tá pensando em colocar alguns limites saudáveis, aí tudo bem, muito válido, tá, Capricórnio? Mas o mais importante aqui é a possível mudança que vai acontecer. Capricorniano, assim, quando a gente fala de cartas no fundo do deck, a gente tem N mil significados para essa disposição de cartas. E aqui, essa mudança, ela pode estar muito disponível para você, tá? E talvez você não queira abraçar totalmente essa mudança, né? E aqui a gente se joga, né? Ou essa mudança aqui, ela vai acontecer independentemente de você. Tá, nós temos esses dois cenários, então interpreta aí melhor no seu momento. Se essa mudança você mesmo está provocando ou se essa mudança vem em decorrência dos acontecimentos. Tá, o importante aqui é que nós temos uma energia de conflito, sim, uma energia de disputa, tá? Pode ser a disputa por esse objetivo que tá logo ali na frente, ou pode ser um impasse mesmo entre duas mentes grandes, fortes, que não estão se entendendo. Mas, de todo jeito, gente, a resolução vem, tá? A resolução vem, a mudança vem, porque é isso que a carta do julgamento fala. E uma carta tão forte assim, ela não deve nunca ser ignorada. Pelo contrário, ela deve ser priorizada, né? Um arcano maior. Vamos lá. Vamos ver mais sobre o que mais nós estamos falando. 7 de espadas. 5 de espadas. 5 de copas. E 5 de espadas. 8 de paus no fundo do deck. Vamos lá, Capri. Aqui o tarot me fala que você tá trabalhando, você tá se dedicando, você não... Tipo assim, tá, você é um capricorniano, isso é bem óbvio que você não mede esforços, mas neste momento aqui você realmente tá, assim, com essa conquista pulsando nas suas veias. Tipo assim, você não vai largar o osso, sabe? Essa é a energia. E, cara, dou super apoio. Só que aqui nós temos uma escolha entre você entrar no fight, sabe? Ir pro tatame mesmo e fazer o rola ali pra ver quem se dá melhor. Ou você realmente se colocar assim na situação de soberano, de superior da situação, não precisa brigar com ninguém, não precisa disputar nada com ninguém, o que é meu, o universo traz, tá? O que é meu, ninguém toma, e etc. Toda essa linha mais de segurança, tá? O aviso que o tarot traz é que essas disputas, elas não são justas, tá? Elas não são disputas equilibradas. Olha aqui que carta mais feinha, eu acho. Tipo, ela tem a vibe, ela não é feia, obviamente, que é uma pintura de Botticelli, mas a vibe dela é de uma coisa feia. E quando a gente fala de 5 de espadas, a gente fala, sim, de uma disputa entre uma pessoa ser muito mais
poderosa e ter muito mais meios para ganhar essa disputa. E quando eu falo ganhar essa disputa, não quer dizer nada de vencer e realmente ter os espólios da guerra, mas só realmente essa questão de disputa, a outra pessoa sair por cima. E isso, hora nenhuma, quer dizer que a pessoa está ganhando, está levando alguma coisa por isso. Muito pelo contrário, né? Às vezes o caráter da gente, às vezes a verdade da gente, depois de uma disputa injusta, pode sair intacta, preservada ou corrompida, né? E muitas das vezes as pessoas que ganham as disputas injustas saem com a verdade corrompida, com o caráter corrompido. E, no meu ver, isso não vale muito a pena, né? No meu ver, isso é, nossa, uma das piores coisas que a gente pode permitir que as outras pessoas façam com a gente. Nos diminuir, né? Então, assim, o tarot fala, olha, eu tô reconhecendo demais o seu trabalho, eu tô vendo que você tá ali, ó, passinho por passinho, você tá, cada gota de suor tá valendo a pena. Não tem nada acontecendo em vão aqui não, tá bom, Capricórnio? E assim, igual eu te falei, você tá naquela energia que você cria suas próprias oportunidades, você cria o seu próprio caminho, tá? E aqui o 8 de paus vem falando assim de continue fazendo seus movimentos, continue em movimento, faça os movimentos avante, à frente. Não é hora de parar, não é hora de brigar, tá? Lembrando que aqui o tarot deixa bem claro que a escolha é sua, que às vezes você pode ter até um sangue quente, uma vontade assim de sabe, dar uma explodida, uma vontade de falar mais duro com as pessoas mesmo, justamente inclinando a disputa, entendeu? Inclinando a briga, a confusão. Mas aí o tarot fala, olha, tá na sua mão. Tá do lado de cá tá o seu trabalho super abundante, suas possibilidades, caminhos abertos. No meio do jogo, gente, um dia eu ainda vou ter uma câmera aqui pra gente mostrar o jogo pra vocês aqui de cima. Vai ser incrível. Tá? Aí do lado de cá tá a abundância, tal, todas as suas possibilidades, o que você pode fazer. No meio do jogo tá a confusão, a disputa, as outras pessoas e a sua decisão. E do lado de cá do jogo tá os seus pensamentos claros, mas também um ego muito arrogante que quer às vezes entrar no fight, que quer às vezes falar um monte, mas que também não tem muito campos favoráveis para ganhar essa disputa, entendeu? Capricórnio, é babado, é babado. Vamos lá, o conselho do tarô é continua fazendo o seu, continua focado, cria os seus movimentos em prol da abundância, a colheita tá próxima. A colheita tá próxima. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu tenho uma babosa, eu tenho um pé de babosa plantado num baldinho normal. Não é nem de planta não, gente, um balde normal. E aí, nem sempre eu rego a babosa, mas eu sempre olho ela e falo, não, me preocupo se ela tá bem cuidada ou não, né? Não tenho muita experiência com babosa, então, assim, é uma relação mais de respeito, sabe? Deixa ela ali, não corto ela, etc. E aí, esses dias eu fui regar ela e eu percebi uma coisa diferente. E já tem mais de um ano que eu tenho essa babosa. E ela começou a nascer uma haste, assim, com um possível botão. Eu falei, gente, eu não acredito que babosa dá botão, dá flor. Porque na minha infância, lá na minha casa, tinha muitos pés de babosa, eu nunca vi isso. E agora a tal da babosa tá querendo florescer. Ao mesmo tempo, o meu pé de mirra floresceu e é a coisa mais linda do mundo. A floração dele foi incrível esse ano. Coisa mais linda. Então, assim, a gente percebe com essas coisas do cotidiano da gente que o trabalho feito todos os dias, apesar de por parecer mais básico do mundo, um dia ele dá frutos que a gente nem imagina. Uma hora a colheita vem, uma hora a flor aparece e a gente fica tão, assim, extasiado, porque a gente já acostumou tanto fazer aquele esforço. E às vezes a gente já nem acredita mais que vai vir alguma coisa daquilo ali, mas quando a gente menos espera, o universo surpreende a gente, a vida surpreende a gente, com flores pelo nosso caminho, literalmente. E isso é incrível e me veio aqui. Deu só compartilhar isso com você, Capri. Vamos lá. Vamos lá, a torre, o diabo
3 de espadas e o Pajem de paus. No fundo do deck, o 8 de copas. Tá. Capri, é o seguinte, a gente tem aqui alguns cenários para discutir, tá bom? Vamos lá. Pensando aqui no cenário que eu acabei de explicar para você, que de um lado está a sua abundância, as suas decisões e essa vontade, esse conflito, esse ego, né, inflado. E o que acontece? Se a gente for colocar duas pessoas aqui, dois lados, não sendo você os próprios dois lados, tipo uma pessoa, você ou sendo a pessoa que está preocupada na abundância, ou você sendo a pessoa arrogante e outra pessoa, enfim, dois lados, né? Duas pessoas. Essa pessoa que adota a postura arrogante, que quer partir para cima, que está oprimindo alguém, que está persuadindo alguém, que está estreitando os caminhos de alguém, essa pessoa, ela sai derrotada dessa situação. Essa pessoa não ganha, essa pessoa não vence. Então, assim, Capricórnio, se nós estamos falando da decisão da sua atitude de brigar e entrar no fight, rolar no tatame, saiba que você vai precisar arcar com os custos de uma derrota, tá? Se você não consegue controlar o seu ego, se você não consegue ser humilde com você mesmo a ponto de entender que as suas prioridades gritam muito mais no seu caminho do que a necessidade de falar mais alto com as pessoas, saiba que isso vai ter um custo muito grande, não é um custo positivo, tá bom? Isso aí te traz um saldo negativo. Tá? Agora, se a gente estiver falando que é outra pessoa na sua energia, Capricórnio, que tem esse ego infladíssimo, que está te causando uma pressão, que está trazendo um estreitamento dos seus caminhos, uma cobrança, saiba que essa pessoa também não sai vencedora dessa situação. Saiba que essa pessoa se desespera ao ver o seu progresso, tá? Essa pessoa se desespera, essa pessoa se corrói por dentro. Se nós estamos falando de uma outra pessoa aqui, capricorniano, essa pessoa, o sentimento dela é raiva, tá? O sentimento dela é raiva. E se nós estamos falando de você, capricorniano, você precisa dar um pouco atenção à sua necessidade de controlar as situações, tá bom? Isso não é benéfico. Gente, eu tento ao máximo trazer significados expandidos, porque sei que é uma leitura coletiva, né? Então vamos lá. Capricorniano, lembre-se do seu caminho de abundância, do seu caminho de prosperidade, do seu caminho de possibilidades, o caminho que você mesmo abre, que você mesmo constrói, tá? Se você é aquele capricorniano que resolveu se manter resiliente, focado no seu próprio trabalho, continuar fazendo os movimentos de progresso e não se desviar do seu caminho, porque essas outras situações que estão rondando, essas outras pessoas que estão rondando a sua energia, é literalmente para te puxar com todas as forças e te desviar desse caminho da conquista, desse caminho da vitória. Porque aqui, o diabo, ele vem muito sedutor, tá? E a gente não se seduz somente pelas coisas que nos trazem prazer do sentido de ser algo bom, não, tá? Nós temos várias partes dentro de nós, inclusive o nosso superego, que ele tem a necessidade de ser alimentado e dependendo do seu grau de consciência, o seu ego ele pode sim tomar controle e ir em busca desse prazer pela dor, desse prazer pela confusão, desse prazer pela soberania e pela supremacia em cima de outras pessoas, tá? Então, se a gente está falando ou do seu ego ou do ego de outra pessoa, a mensagem é a mesma, tá? Tudo isso, essa raiva, esse movimento de raiva, esse movimento de pressão, de opressão, de afunilamento das suas possibilidades, na verdade, ele não é causado por agentes externos, espíritos opressores e etc., energias ruins. Ele é causado por um ego muito inflado mesmo. Daí, se você se abstém dessa energia de ego inflado, dessa energia de pressão, de conflito, de briga, de raiva, o universo consegue ter mais abertura para agir na sua vida e trazer para a sua vida esse movimento de torre,
Tá? O que é esse movimento de torre que a gente tanto fala? É um movimento, é um limpa, para começar, tá? É um limpa, as pessoas saem, os cargos saem, os empregos mudam, as pessoas mudam, você troca o seu gosto, a sua visão. Mas o mais importante, muitas lições são aprendidas com as situações que são tragas e são expostas e escancaradas pra gente. Tá? É um momento delicado, sim. Esse movimento de torre é um movimento delicado, um momento delicado em que você precisa ter como sua melhor amiga a sua percepção e a sua intuição. A introspecção também, para você entender que tudo que acontece não é em vão e sempre tem um porquê. Então, o jogo, ele veio inteiro nessa disposição de você escolher um lado, tá? Em qual lado você vai entrar, e independente se a outra pessoa que está causando esse tanto de pressão, a escolha continua. Você tem que escolher em qual lado você vai estar. Você vai se revestir de humildade consigo mesmo e falar: olha, cara, você não precisa disso. Você não precisa se envolver, você não precisa bater boca, essa pessoa tá meio despirocando das ideias. Essa pessoa tá totalmente inconsciente, o que tá gritando por ela são os próprios paradigmas delas, porque quando a gente entra nessa jornada de autoconsciência, de viver uma vida consciente, a gente entende que o que a gente fala para as outras pessoas na hora da raiva, o que as pessoas direcionam pra gente, na verdade são projeções, né, que elas fazem do interior delas que elas não querem assumir, que elas não querem ver, que elas não querem lidar. Então, isso é uma coisa que você pode levar para sua vida inteira, capricorniano, de você, quando a pessoa ficar estressada, ficar alterada e ela começar a esbravejar em cima de você, entenda que ela não tá lutando com você, ela tá lutando contra ela mesma, porque ela não tá suportando caber dentro dela mesma com toda a carga não resolvida dela, tá? E aí a escolha continua, capricorniano, ou você se mostra uma pessoa consciente e mostra esse autocontrole e foca realmente no seu progresso, no seu objetivo e deixa que o universo faça esse redemoinho e tire as pessoas que tem que tirar e entregue as lições a cada um, sabe? Entregue o que é de direito de cada um. Ou você se deleita com essa possibilidade de agressão, tá? Vou deixar assim essa palavra, porque realmente... Aqui o tarô já fala, é uma luta perdida, tá? É uma luta de decepção, pra ver quem leva a maior decepção. Não é que ninguém ganha nessa luta. E aí, o tarô fala assim, é muito claro. Nossa, essa leitura foi muito clara, capricorniano. Agradeço ao universo, porque leituras claras, assim, tão claras mesmo, são raras. E aqui tá bem na cara. Se você escolhe abandonar esse desgaste mental, físico e emocional que essa pessoa, que essa situação tá te trazendo, ou que o seu ego tá tentando te ocupar com isso, você recupera aqui uma alegria de viver, uma energia. A palavra dessa carta é energia. Sabe aquela energia vital, aquela vontade de fazer, de correr atrás, de pular corda, de vambora? É isso que tá aqui disponível para você, tá? Se você faz esse movimento de abrir mão. Agora, Capri, como a decisão tá na sua mão e você decide se você quer entrar nesse jogo para perder ou para ganhar, ou se vale a pena mesmo você só satisfazer o seu ego. Você fala, não, eu não consigo, eu não tenho controle, eu vou brigar mesmo, sabe? Ou se você fala, não, cara, eu vou quebrar o ciclo, eu vou fazer diferente. O que essa pessoa fala não é sobre mim, não me atinge, etc e tal. Cara, isso daqui, Capri, são duas escolhas. São escolhas difíceis e tentadoras, tá? Porque você ficar quieto e você passar por cima e continuar focado no seu sem se abalar com a agonia dos outros, com a zona que os outros querem arrumar na sua vida, nossa, isso aqui é um movimento muito forte, precisa ter muito sangue frio, precisa ter estômago, tá? Precisa ser realmente, tipo, frio e calculista, né? Como se fosse o nosso amigo Thomas Shelby. Ou o nosso amigo aqui, o poderoso chefão aqui, né? Essas fontes de referências aí, de ter sangue frio, passar por cima.
e ver que seu objetivo é muito maior e que sua energia não deve ser gasta e nem colocada em lugares como esse conflito aqui, tá? Independente de qualquer coisa, capricorniano, do seu deleite, a sua vitória, a sua conquista está muito próxima. Não desanime pelo caminho, não deixe que essas pessoas te desgastem, não deixe que essas situações te desgastem e não seja escravo do seu próprio ego, tá? Muitíssimo importante você entender isso, esse conceito de ego, superego através do Freud, né? Ele tem esse conceito de ego e superego. O ego e o self através do Carl Jung, né? São dois conceitos próximos, porém diferentes, distintos, né? Muito válidos na vida de qualquer ser humano. E aí, Capri, tá na sua mão, tá? Qual caminho você quer, por onde você quer ir, tá? Cara, de maneira nenhuma perca a fé e a esperança em si mesmo, tá? De maneira nenhuma abra mão de quem você é. Independente se você for escolher ir pro fight mesmo, ou se você for escolher se manter resiliente, trabalhando, né? Não se esqueça de quem você é, não se esqueça do seu propósito e tudo que você fizer essa semana faça de forma totalmente consciente, tá bom? É isso, Capri. Não só essa semana, né, filho? Nos próximos 20 dias, 30 dias aí, sempre de forma consciente. Lembre-se que existe uma sedução aqui por um caminho mais fácil, tá? Um caminho de menor resistência. Vou deixar aqui o link do nosso livro. Gente, esse livro vai virar o mascote desse canal, tá? Eu vou arrumar aqui um negócio para colocar aqui e ele vai estar aqui todos os dias. Mais esperto que o diabo, tá? Para você não cair nas ciladas. Esse é um livro que deve ser lido, relido frequentemente. Vou deixar aqui todos os livros de Napoleon Hill que eu já li e eu recomendo. E assim, são livros que nutrem a alma realmente, tá bom? E é isso, capricornianos. Uau, que incrível! Olha só, que lucidez de leitura, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada por me permitir fazer parte desse momento na sua vida. Eu te espero aqui semana que vem, tá? Pra gente abrir mais capítulos dessa história aí, tá? Curte, comenta, compartilha, mas, gente, principalmente, se inscreve e comenta, é o que eu mais amo. Se inscreve, vocês comentando, ai, pra mim é tudo, tá? Muito obrigada mesmo, uma ótima semana, até semana que vem, Capri. Beijo, se cuida, Capricórnio. Se cuidem de forma consciente, meu querido. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.